na casa do Cuenca, no Equador. E aí esse jogador caiu porque durante a execução dos hinos nacionais dos dois países, da Bolívia e do Equador, ele foi atingido por uma pedra. Sinceramente, meus amigos, uma pedra atingiu o jogador durante a execução do hino nacional. O nome dele é Ribeira, antes de o jogo começar. Inacreditável. 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 Quem lançou deveria ser esportista. Porque a distância é muito grande, tem um pista de atletismo. Então foi um lançador de habilidade olímpica que lançou. E um idiota também, além de tudo, né? Tem uma outra cena também do futebol sul-americano. O jogador Henrique Echeverri, ou Echeverri, não sei como se pronuncia, do Boston River, ele estava sendo retirado de campo, depois me confirmem contra quem foi esse jogo, e aí ele começa... Comerciantes Unidos de Peru. Comerciantes Unidos do Peru. E ele começa a brigar com os maqueiros. E aí vocês vão ver que ele começa a chutar os maqueiros. Olha que cena grotesca. Os maqueiros estão retirando ele do campo, ele vai começar a chutar os maqueiros. Olha lá. Ó, chuta a mão do cara, pisa na mão do cara. Aí os maqueiros vão e jogam ele. E aí o cara que estava absolutamente machucado, precisando sair de maca, levanta-se e começa a dar o seu showzinho. A dar um piti. Ó, de machucado ele não tinha nada, né? Porque se ele consegue dar esse pulinho na cerca ali... Cara, futebol sul-americano são coisas inacreditáveis, né? E para falar, quando a gente cita essas questões envolvendo o futebol sul-americano, a gente tem um filósofo aqui, que é o Eduardo do Bahia. Toda vez que a gente mostrar uma cena dessa, a gente vai mostrar o antídoto para ela, que veio do filósofo Eduardo do Bahia. Fala, Eduardo. Pancadaria, jogada desleal, provocações, não ganha jogo, gente. O que ganha jogo é isso aí, é futebol bonito. Cristiano Ronaldo e Messi não foram melhores do mundo dando porrada, foi jogando futebol. Então isso que tem que jogar agora, nos clássicos pelo Brasil tem que existir isso, futebol e festa da torcida. Para de violência, que isso aí não chega a lugar nenhum. Os pais de família estão deixando de ir para o estádio e levar seus filhos por causa da violência. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar dentro do campo e fora também. Dentro do campo e fora também. Dentro do campo, boa, Eduardo. A gente vai só lembrar que a gente está, nessa semana também, tendo os 6 meses exatos da tragédia da Chape na Colômbia. E naquele momento, muita gente teve a esperança que teríamos uma reviravolta, uma mudança para melhor no futebol sul-americano, mais solidariedade, menos violência. E aquilo ficou só nas palavras mesmo, né? A gente está vendo de novo em competições sul-americanas um ambiente absolutamente de guerra, de baixaria, com essas imagens. E olha, não foi diferente na partida pela Copa do Brasil ontem, entre Cruzeiro e Chapecoense em Chapecó, jogo de volta. Foi empate, Cruzeiro classificado, e nós vamos a Chapecó agora conversar com o Cleiton César sobre o jogo e o barraco depois dele. Cleiton, bom dia, bem-vindo ao Redação, tudo bem por aí? Olá, Rizek, bom dia para você, os amigos do Redação, tudo certo por aqui, um friozinho do sul do país, né? Sumiu o Cleiton. E quero que não é o Eduardo, lateral do Bahia também, não é só vamos tirar o crédito aí, porque o Cleiton ainda não é o Eduardo, lateral do Bahia. Agora sim. Questão de tempo. Mas é questão de tempo. Em breve o Cleiton poderá defender as cores do Bahia. Diga lá, Cleiton. Então, Rizek, até porque eu sou canhoto, né? Daí é complicado, o Eduardo joga pela direita, né? Jogou aqui em Santa Catarina, o Eduardo também. Mas eu falava com relação ao jogo de ontem, Rizek, alguns incidentes, né? Mal entendidos, segundo o presidente da Chapecoense, também o vice-presidente de futebol do time do Cruzeiro, que depois do jogo acabaram conversando, depois de todos os incidentes que aconteceram na zona mista, pós-partida de ontem, 0 para a Chapecoense, 0 também para o time do Cruzeiro na Copa do Brasil. A Chapecoense eliminada da competição, o Cruzeiro passa, avança e chega às quartas de final da competição. Mas segundo o que chegou até a gente foi o seguinte, que tinha um jogador do time do Cruzeiro conversando com um dirigente e reclamando do excesso do tempo de acréscimo do árbitro no segundo tempo, que foram 6 minutos. E aí, nesse meio tempo, o presidente da Chapecoense, o Plínio Denez, estava passando por eles e pensou que estivessem falando deles. Pós-partida, o Rui Costa, do Departamento de Futebol, e também o João Carlos Maringá. E depois disso, olha só o que acontece. A correria toda para esse local,
para a zona mista da Arena Condá. Aí sim aconteceu o barraco, foi nesse momento que eu destaquei há pouco, onde o presidente da Chapecoense teria entendido que estavam falando mal dele. E acerta o Evandro Thiago Bender, o quarto árbitro da partida. Ele acertou próximo ao olho, abaixo do olho, olha só, saiu sangrando no lado esquerdo do nariz, o Evandro Thiago Bender. Tudo isso relatado já na súmula da partida de ontem. Inclusive, no relato do árbitro Péricles Bassols, o árbitro carioca, que apitou o jogo de ontem, carregou a súmula aqui, viu? Muito seu filho daquilo, né? Vai se, todas aquelas palavras que não são nada bonitas envolvendo o futebol mundial e também o futebol brasileiro. Lamentável realmente o que aconteceu ontem, mas pós-jogo, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro e também o presidente da Chapecoense conversaram, foram até os vestiários dos visitantes, todo mundo pediu desculpa, todo mundo notou que se exaltou e demais pós-partida ontem na eliminação da Chapecoense na Copa do Brasil, viu, Rizek? Cleiton, a gente vai mostrar as entrevistas do Rossi, do Mancini e do Bruno Vicentim, que é o vice-futebol do Cruzeiro, falando sobre isso. Confira. O Bassol está de sacanagem. Parece que engoliu o microfone, não para de falar no campo, não deixa o jogo correr. Os caras vêm pra fazer cera o jogo todo. Dá os parabéns pro Bassol aí. Nem jogo de vaza ele apita, senão ele apanha. Eu vim aqui por trás exatamente para tirar o pessoal, porque isso aqui, nós somos amigos, pô. Tá, aí o cara sai de lá e joga o negócio na nossa cara. Tem vários amigos e o próprio Alain Roussel foi, entregamos uma camisa para ele. Da parte do Cruzeiro sempre teve muita solidariedade e amizade com a Chapecoense e vai continuar assim. Bom, vamos falar do jogo em si, Cleiton. Conta pra gente sobre esse empate, ou alguém quer falar mais um pouco sobre o barraco de Chapecó? O barraco é triste, né? Porque mostra que a natureza humana é imune a essas grandes campanhas de solidariedade, né? Chega uma hora que a coisa afora e todo mundo vira umas bestas. Principalmente quando você está precisando de 3 pontos, né? Pô! Muita gente vira bicho quando 3 pontos estão em jogo e uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos mostrar agora o jogo, Cleiton. Conta pra gente sobre este 0-0 e com direito a 2 gols, na minha opinião, bem anulados da Chape pelo árbitro Péricles Bassols. Foi o lateral Diogo Barbosa, tá? Teria sido a partida de ontem que não poderia ter acontecido, até porque se consideram 2 clubes irmãos, principalmente depois de toda a tragédia de 29 de novembro do ano passado, onde o Cruzeiro, segundo o próprio presidente da Chapecoense, o Plínio Denez, também é um clube irmão que ajudou bastante a Chapecoense nessa reestruturação, nessa remontagem de clube. E com o detalhe, Rizek e amigos do Redação, domingo Chapecoense e Cruzeiro voltam a se enfrentar, mas agora pelo Campeonato Brasileiro, em Minas, às 7 horas da noite. Vou mostrar os times classificados para a segunda fase da Sul-Americana. São 32 equipes, a Chapecoense é uma delas. Pelo Brasil, Chapecoense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Ponte Preta e Sport. A Argentina tem mais representantes que o Brasil na próxima fase. O Arsenal de Sarandi, o Atlético Tucumã, o Defensa e Justicia, que eliminou o São Paulo, o Estudiantes, que ficou em terceiro do seu grupo na Libertadores, o Huracán, o Independiente de Avellaneda e o Racing. Os 2 clubes de Avellaneda estão na Sul-Americana. Na Bolívia, a gente tem o Nacional de Potosí, o Bolívar de La Paz e o Oriente Petroleiro, que é de Santa Cruz. No Chile, o Deportes Iquique, que ficou em terceiro no grupo do Grêmio, o Palestino, que já tem no seu currículo ter eliminado o Flamengo da Copa Sul-Americana. Na Colômbia, Deportivo Cali, Independente Santa Fé, Independente Medellín, Júnior de Barranquilla e o Patriotas. No Equador, o Fuerza Amarilla, a LDU e a Universidade de Quito. No Paraguai, o Cerro Porteño, o Libertad, o Nacional, o Olímpia, Sol de América. E no Uruguai, o Boston River. O ano já acabou para Peru e Venezuela, nem na Libertadores, nem na Copa Sul-Americana. A gente não chegou nem no metade de ano, mas Peru e Venezuela já estão fora das taças continentais. Isso aí.
Eu quero mostrar aqui para vocês uma malandragem do Mano Menezes ontem. Vocês viram isso? Na Arena Condá. Ele dá um passinho para o lado, o empate classificava o Cruzeiro, né, como acabou classificando. E ele deu um passinho para o lado, aí impediu o Reinaldo de bater um lateral. Olha lá, ó. Ó, o Mano olha pro Reinaldo, aí ele dá um passinho pro lado. Ei, desnecessário. Ele calcula o ângulo que o cara vai correr, porque ele sabe que a jogada vai ser de arremessar dentro da área. Que coisa ridícula. Desnecessário. A área técnica não nasceu por isso, né? Isso não é ideia atrás daquele fazer espaço. barreira. Mano Menezes falou sobre isso na entrevista depois do jogo, vamos ouvi-lo. A equipe soube se comportar com essa dramaticidade, marcou bem, marcou forte. Foi muito difícil marcar a bola aérea da Chapecoense, né? Principalmente com as laterais cobradas pelo Reinaldo. Houve muito corpo a corpo, houve muito choque, houve muito de tudo. E a gente tinha que ter força para saber responder, a equipe foi bem. E nós saímos contentes daqui. No segundo tempo teve uma jogada que ele foi cobrar o lateral e ele trombou com você, foi sem querer? O que aconteceu? Não foi sem querer não, eu estava na minha área técnica e fiquei na linha para atrapalhar ele um pouquinho. E tenho o direito de fazer. Perfeito, Mano. Perfeito. Perfeito, não, é óbvio. Não, eu tô ali, eu posso participar, fazer uma barreira pro arremessador lá, e estou completamente certo. E você tem um técnico que consegue dizer isso com essa cara lavada, um ex-técnico de seleção brasileira, um profissional que a gente respeita por uma série de sistemas táticos de times que ele organiza. Ele diz isso com a cara mais lavada do mundo.